Você está vivendo a realidade que mais temia porque você vibrou nela com mais força do que em qualquer outra realidade. Você tinha um medo profundo, um medo que você muitas vezes tentava nem pensar e um dia ele aconteceu. A coisa exata que você temia virou realidade na sua vida. E aí você pensa com você mesma: ai, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sempre soube que isso ia dar errado. Era questão de tempo. Ele ia me trair, com certeza. Mas o que você não sabe é que não foi o destino e nem um castigo do universo. Foi a frequência do medo que você criou ao seu redor, que sobrepôs qualquer sentimento positivo que existia dentro de você. O que está acontecendo com você agora é um fenômeno que muito pouca gente entende. Você não manifesta só o que você deseja, você manifesta o que você vibra com mais intensidade e constância. Meu nome é Fernanda de Castro, eu sou treinadora mental, neurocientista e especialista em cocriação da realidade. E hoje eu vou te ensinar a parar de cocriar mais situações que você teme. E o medo, para quem não sabe, gente, é uma das frequências mais intensas que existe. Porque quando você tá com muito medo, você nem consegue sequer fazer outra coisa. Você fica ali, bitolado, pirado com medo, parece que o mundo acabou e só sobrou você e o medo. E esse tipo de medo, quando ele é visceral, é um tipo de medo que te trava e que te faz muitas vezes perder o sono, né? Tem uma carga vibracional muito alta. E como o universo não filtra se isso é bom ou se isso é ruim, e ele só praticamente responde, né, o que você está vibrando com mais força, e nesse caso você está emitindo medo com muita força, o que você tem mais medo que aconteça, acontece. Se você tem medo de ser traída, adivinha, você é traída. Se você vibra o medo de não ter dinheiro, o dinheiro acaba. Se você vibra medo de ser demitida, você é demitida. O seu campo vibracional colapsou, o que estava mais carregado de energia. Medo de ser traída, medo de não ter dinheiro e medo de perder o emprego. Ah, Fernanda, então eu tô ferrada, né? Porque eu tenho medo o tempo inteiro. Calma. A consciência disso não é o fim, é o começo da sua virada. E eu quero que vocês conheçam 3 tipos de medo. E aqui eu vou falar esses 3 tipos de medo, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção, se possível, anotem, porque eu quero que vocês meditem sobre esses medos e vejam qual desses medos mais se parece com o tipo de medo que você sente. Existem outros medos, mas esses 3 medos são os mais comuns. São os que eu mais recebo nas minhas mentorias, nos meus atendimentos. Então eu peguei os 3 mais comuns e vou falar aqui para vocês. O primeiro medo é o medo antecipatório. O que é um medo antecipatório? É um medo quando você faz uma projeção negativa do futuro. E ele é muito clássico, né? Você imagina um cenário ruim, você vive e sente esse cenário ruim muito antes dele acontecer. E quanto mais você alimenta esse medo, mais real ele parece. Exemplo? Dá um exemplo aqui. Você tem medo que o seu parceiro perca o interesse por você. Aí você começa a imaginar ele se afastando, ele conhecendo outra pessoa, ele te traindo, você começa a sentir ciúmes, ansiedade, você começa a agir de uma forma controladora, tudo por causa do medo. Resultado, você colapsa esse afastamento na sua própria realidade. Ai, Fernanda, mas eu só estava tentando me proteger. Eu sei que você estava, e isso é válido, mas o problema é que o seu corpo não sabe a diferença entre prevenção e realidade. O que ele entende é que você está vivendo aquele cenário apavorante, horroroso de traição e emite uma vibração compatível com esse cenário, que ele acha que está vivendo ali no momento presente, enquanto você está pensando. Segundo medo, o medo de repetição, que é o medo de reviver um trauma. Aqui, o medo, ele não vem de alguma coisa só imaginada, né? Esse medo, ele vem de algo que já aconteceu e que você não quer repetir de jeito nenhum. Exemplo, você já perdeu tudo uma vez e hoje, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha alguma coisa, mesmo que qualquer situação esteja diferente na sua vida, você sente pavor de voltar àquele fundo do poço que você viveu. E essa frequência, que pode ser de escassez, que pode ser de, enfim, qualquer outra coisa, mesmo quando você está no meio da abundância, aqui eu estou citando a frequência da escassez, tá? Mesmo quando você está no meio da abundância,
faz o seu campo colapsar mais instabilidade. Ai, mas Fernanda, eu não consigo esquecer o que aconteceu comigo, meu Deus, foi um trauma muito grande. Sim, eu sei que foi. Eu sei que foi grande e eu sei que foi real. Mas o que você precisa entender é que o seu sistema energético não foi feito para te proteger da dor. O seu sistema energético, ele foi feito para repetir na sua realidade o que está em maior ressonância com a frequência que você está emanando nesse momento. E se o trauma vira a sua base vibracional, o campo responde com ecos dele, porque o medo não é só uma emoção, o medo é uma emissão. E quando você sente um medo profundo e constante, você começa a moldar a sua realidade a partir daquilo que você, por acaso, mais quer evitar. Porque você sente aquilo toda hora, você vibra aquilo toda hora, e é como se você estivesse praticamente orando pelo pior o tempo inteiro. Você pode até não falar, não verbalizar. Ai, por favor, me dá mais disso que eu tenho medo, por favor, me dá. Mas você vibra como se você tivesse pedido. Ah, Fernanda, mas isso é muito difícil. Eu não consigo controlar o que eu sinto. Bom, num primeiro momento, não mesmo, mas com um treino, você aprende a escolher sentir diferente, mesmo quando o medo estiver presente. E isso é importante, porque você pode estar achando que você está cocriando o que você quer, quando na verdade você está colapsando o que você tem medo. O que você está praticando aqui é lei da atração inconsciente. Lembrem de uma coisa, a lei da atração, ela funciona 24 horas por dia, quer você queira, quer você não queira. A diferença é que às vezes você foca a lei da atração em alguma coisa que você quer e às vezes você simplesmente não foca em nada. E você vai sentindo medo, você vai sentindo coisas e você vai manifestando essas coisas que você lá na frente fica achando que você nem sabe de onde veio. Só que elas vieram de sentimentos que você emanou sem consciência, de maneira inconsciente. E o medo, gente, voltando aqui a falar do medo, que eu não deveria nem ter me perdido, o medo não é um monstro invencível. O medo é um campo. É um campo como todos os outros campos de energia. E ele pode sim ser transmutado. E quando você aprende a observar o medo sem se fundir com o medo, você começa a escolher uma nova frequência, mesmo com esse medo presente. Então você para de vibrar como vítima e começa a vibrar como uma pessoa criadora. Ah, Fernanda, não. Mas eu já tentei, eu medito, eu afirmo, mas o medo volta. Claro, ele volta. E ele vai voltar. Ele vai voltar muitas vezes. Vários gatilhos acontecerão na sua vida e ele vai voltar. Mas você não precisa dar a mão para o medo, não precisa abraçar o medo, não precisa casar com o medo e viver feliz com medo para sempre. Você não precisa fazer isso. Você pode escolher criar um novo padrão e um novo campo. E o que é criar um novo campo? É não ficar contando para o mundo inteiro que você tem medo, como se esse medo fosse um troféu. Ou, de repente, o que muita gente faz é porque tem medo de alguma coisa e fica lendo sobre o medo, assistindo filmes sobre o medo, documentários sobre o medo, conversando com gente que entende do medo que ela tem, falando com pessoas que já passaram pela mesma situação que ela passou. Eu não estou falando que você não precisa desabafar, porque desabafar às vezes é muito bom, libera os sentimentos. O que eu estou falando é que você não precisa ficar repetindo isso e remoendo o seu medo 24 horas por dia. E agora eu vou deixar aqui para vocês um exercício de redirecionamento energético. Você vai direcionar a energia do medo para outro foco, para o foco daquilo que você quer manifestar. Primeira coisa, se pergunte: o que exatamente eu estou com medo de acontecer? Segunda pergunta que você vai fazer para você: por que esse medo existe? Terceira pergunta que você vai fazer para você: quando foi que esse medo passou a existir? Terceira coisa: sentir este medo está em coerência com o desejo que eu quero manifestar? Aqui a resposta, obviamente, é não. Agora vem a pergunta mais importante. E depois dessa pergunta, você precisa praticar o que você vai sentir e o que você vai ver. Como eu me sentiria
e agiria se esse medo simplesmente nem existisse? Como eu me sentiria se o que eu quero já tivesse acontecido? E aí você vai respirar e inspirar com foco no seu coração. Você vai inspirar por 5 segundos, expirar por 7 segundos e vai continuar fazendo isso por 3 minutos. E aí, de novo, você vai ativar a emoção oposta do medo. Como eu me sentiria se isso já tivesse dado certo? Que sentimento seria esse? Como eu seria, como eu me sentiria, como eu andaria, para quem que eu contaria? Como seria? Coloque no corpo essa emoção, movimente-se como quem está completamente livre do medo, agradeça a liberação do medo e vá viver como quem não tem medo do futuro. O medo, gente, ele só tem poder se você der poder a ele. Portanto, pare de tratar o medo como se ele fosse um rei. Quem manda na sua vida é você e não o medo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem você acha que deve ver esse vídeo, me segue para ver mais vídeos como esse. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.